Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um encontro. E nesse encontro de hoje nós vamos falar um pouco sobre envelhecimento populacional. Vamos em frente? Bom, pessoal, quando falamos de envelhecimento populacional, se antes a gente pensava nesse tema como um fenômeno muitas vezes isolado, particular de alguns países, algumas localidades do mundo, hoje a gente pensa que o envelhecimento populacional é um fato que está posto, está dado, e é realidade para boa parte das sociedades, tanto de países desenvolvidos quanto de países em desenvolvimento. Obviamente, havemos de pensar que esse processo de envelhecimento populacional se dá de uma maneira um pouco diferente para esses dois tipos de países, tá? Então, vamos em frente. A primeira coisa é a gente pensar no processo de envelhecimento populacional como uma resposta à mudança de alguns indicadores de saúde. Professor, que indicadores seriam esses? A própria taxa, a redução da taxa de mortalidade, o aumento da expectativa de vida, a redução da fecundidade. Então, são indicadores que dialogam e que se aproximam que contribuem, faz com que a gente compreenda melhor esse processo de envelhecimento populacional. Como tínhamos dito agora há pouco, esse processo de envelhecimento populacional tem se tornado uma realidade, tanto para países desenvolvidos quanto para países em desenvolvimento. Sendo que, quando pensamos em países desenvolvidos, imaginamos aí, então, que são países que se estruturaram um pouco melhor. Nós estamos falando de sociedades que se prepararam um pouco melhor, do ponto de vista de planejamento, dos seus sistemas de saúde, de forma que o processo de envelhecimento se dá de forma mais paulatina, de forma mais tranquila e organizada, digamos assim. Nos países em desenvolvimento, como é o caso do nosso país, falamos de um processo de desenvolvimento, de um processo de envelhecimento mais rápido, pouco organizado, pouco estruturado, e obviamente estamos aqui falando também do próprio sistema de saúde e da sociedade como um todo. É como se de alguma maneira não estivéssemos nos planejando, nos organizando para daqui a pouquinho sermos um país, uma nação de pessoas predominantemente idosas. Bom, um fato importantíssimo, isso é fato, está posto, mas contribui para a nossa reflexão. Nós não envelhecemos de maneira homogênea. As pessoas, todos os seres humanos, não envelhecemos de maneira igual. Basta a gente pensar no próprio conceito ampliado de saúde, que traz para a gente todas aquelas dimensões. A gente sabe que o nosso processo, a forma como vamos envelhecer, depende muito dos estilos de vida, dos hábitos de vida, das condições higiênico-sanitárias em que vivem as pessoas. Então, uma série de fatores, para muito além da questão do físico, do orgânico, do biológico, contribui para a forma como vamos envelhecer. Os processos de discriminação que sofrem as pessoas ao longo da vida, seja discriminação de etnia, de raça, de gênero, todos esses fatores sociais, econômicos, culturais impactam na forma de envelhecer, tá bom? Temos aqui um fato bem peculiar, e uma situação que contribui muito decisivamente para o processo de envelhecimento. Estamos falando das chamadas doenças e agravos crônicos não transmissíveis, que às vezes a gente encontra com a sigla de doenças crônicas não transmissíveis. Obviamente, como nós sabemos, as doenças crônicas não transmissíveis, elas são fatores de risco para uma série de outras doenças. Muitas vezes elas ocorrem de forma simultânea, como a gente conhece as chamadas comorbidades, e elas contribuem muitíssimo para um declínio da funcionalidade, desdobrando, obviamente, numa queda da qualidade de vida do indivíduo. Tá? Então, guardem essa informação das doenças e agravos não transmissíveis, que daqui a pouquinho a gente vai fazer um recorte mais específico para a nossa realidade aqui no Brasil. Tá? Bom, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, a gente traz esse conceito aqui para o envelhecimento. Então, pensamos no envelhecimento como um processo sequencial, individual, acumulativo, irreversível, universal. E aí ele complementa não patológico. Prestem bastante atenção nesses termos, de deterioração de um organismo maduro próprio a todos os membros de uma espécie, de maneira que o tempo o torne menos capaz de fazer frente ao estresse do meio ambiente e, portanto, aumente a sua possibilidade de morrer. Pessoal, daqui a pouquinho a gente vai trazer dois conceitos bem importantes que vão dialogar muito com essa ideia, com essa concepção de envelhecimento trazida da Organização Pan-Americana de Saúde, tá bom? Falamos aqui de um processo, reparem, sequencial, individual, não patológico, tá ok? Então, guardem bem isso aí. Vamos para frente. Bom, quando nós falamos de Brasil, do ponto de vista de envelhecimento populacional, falamos agora há pouco que no mundo é uma situação que está posta. Para a gente ter uma ideia, quando fazemos uma projeção para 2050, a ideia é que tenhamos aí em torno de 2 bilhões de pessoas com 60 anos ou mais no ano de 2050. Quando a gente pensa em Brasil,
para o ano de 2050, a gente já tem aí uma expectativa, né, de ter mais pessoas idosas, né, com 60 anos ou mais, do que pessoas na faixa dos 15 anos. Né? Estima-se que atualmente a gente tem, então, aí quase 18 milhões de pessoas idosas. Quando a gente traz essas informações aqui do próprio IBGE, não é? Trazemos uma projeção, né, uma evolução do ano 2000 para o ano 2025 e o ano 2050. E reparem que progressivamente a base da nossa pirâmide vai estreitando, não é? Vamos progressivamente tendo uma taxa de natalidade menor, não é? E a taxa de mortalidade também caindo, com a taxa de fecundidade caindo, a expectativa de vida aumentando. Então, progressivamente, até o ano de 2050, a expectativa é que nos tornemos cada vez mais um país de pessoas idosas. E precisamos, portanto, nos preparar para isso enquanto sociedade mesmo, tá? Em vários níveis, em diversas dimensões. Aqui desse lado, homens, desse lado, mulheres. Não é? Vamos para frente. Bom, então, pessoal, quando a gente pega a população de pessoas idosas especificamente, né, e fazemos um recorte em cima daqueles que consideramos mais idosos, ou muito idosos, ou os idosos de idade avançada, né, daquelas pessoas com 80 anos a mais, temos um outro recorte aqui que é bem interessante e nos convida à reflexão e contribui também para o nosso entendimento da situação. Temos um recorte aqui de 70 anos. De 1980 a 2050. Então, imaginem como do anos 1980 até 2050 existe essa projeção desse lado homens e desse lado mulheres, como especificamente este público, não é, de idosos, muito idosos ou mais idosos, aqueles idosos especificamente com mais de 80 anos, é o recorte que mais tem crescido, tá? Então, a gente precisa estar bem atento a isso e, mais uma vez, não é, a gente percebe que o público feminino, as mulheres, elas vivem mais, não é, do ponto de vista da longevidade e terminam envelhecendo também com uma melhor qualidade, tá ok? Bom, nós falamos agora há pouco, queríamos fazer um recorte das doenças crônicas não transmissíveis, especificamente aqui no Brasil. Como nós sabemos, as doenças crônicas não transmissíveis, falamos, não é, que elas ocorrem muitas vezes de forma simultânea, se constituindo em grandes doenças, em grandes fatores de risco para uma série de doenças, né, as grandes comorbidades, e que elas causam um declínio, não é, da funcionalidade, com um impacto importante na qualidade de vida das pessoas. Aqui no Brasil, especificamente, tem algumas informações que são bem importantes. Quando a gente pensa, né, no grau de dependência das pessoas, né, a gente tem dados, né, que trazem que, do ponto de vista do desempenho, da funcionalidade, né, para o desempenho das atividades de vida diária, temos um impacto de 5%, não é, com pessoas nessa faixa etária de 60 anos, e esse grau de dependência ele aumenta para 50% nos idosos com 90 anos ou mais. Tá ok? Então, desse grupo de pessoas idosas, aqueles muito idosos que nós tínhamos falado, não é? Eles vêm aumentando muitíssimo, cerca de 12,8%, 13% da população já são daqueles idosos considerados muito idosos. Né? Então, obviamente, a gente tem aí consequentemente, uma preocupação muito grande quando falamos de doenças e agravos não transmissíveis, as doenças crônicas não transmissíveis, porque elas impactam muitíssimo quando dialogamos essas duas informações aqui, e à medida que o tempo vai passando, o impacto na funcionalidade, no desempenho das AVDs vai sendo cada vez maior. Tá ok? Bom, pessoal, falamos agora há pouco, quando trouxemos o conceito da Organização Pan-Americana de Saúde, queríamos trazer dois conceitos bem interessantes. Né? Repare que esses dois termos eles aparecem comumente em provas, a gente precisa estar bem atento. Um é a senescência e o outro é a senilidade. Vamos fazer uma revisão, então, nesses dois conceitos. Quando a gente fala de senescência, repare que como ele traz envelhecimento pode ser compreendido como um processo natural de diminuição progressiva, olha o que a gente está falando aqui da reserva funcional, né? Um declínio da funcionalidade em condições normais. Reparem que em momento algum aqui estamos falando de patologia, de adoecimento, de doenças crônicas, de nada disso. Estamos falando do processo de envelhecimento normal, então estamos nos referindo à senescência. Repare que praticamente é o conceito trazido de envelhecimento, é o envelhecimento normal,
né, não ligado a nenhuma condição patológica. Quando a gente, isso senescência, quando a gente fala de senilidade, não. Senilidade, a gente já está falando de situações de sobrecarga, que levam aí a condições patológicas, doenças, acidentes, estresse emocional, né, e aí a gente já está falando de uma outra condição. Uma coisa pode acontecer sem a outra? Pode sim, obviamente. Quando a gente fala de senilidade, inclusive, a mudança dos hábitos de vida, dos estilos de vida, não é, quando a gente procura melhorar um pouquinho esses aspectos, impactam muito positivamente, não é, na questão da senilidade. Tá? A mudança de pequenos hábitos de vida, a gente pode tirar aí um pouquinho, né, do peso da sobrecarga que isso pode ter no processo de envelhecimento das pessoas. Tá, ok? Mas são duas coisas diferentes. Tá bom? Podemos experimentar um processo de senilidade sem necessariamente experimentarmos um processo de senescência. Então, dito isso, a gente precisa ter bastante cuidado com uma coisa bem específica, tá? Aliás, com duas coisas bem específicas. São dois extremos, na verdade. Primeiro, a gente considerar que todas as alterações que acontecem com a pessoa idosa sejam decorrentes de um envelhecimento natural. E isso nos leva a um grande erro, que é a gente subestimar a queixa do nosso paciente, né, ou a queixa dos próprios familiares, né, e nos impede de repente, fazer um diagnóstico precoce de alguma condição, de intervir precocemente e, consequentemente, de evitar complicações futuras. O outro extremo a gente tem quando a gente trata o envelhecimento natural como uma doença. Então, aí falamos recentemente, numa aula anterior, da polifarmácia, falamos da iatrogenia, né? Falamos aí de uma série de procedimentos e de exames muitas vezes desnecessários, de terapêuticas e tratamentos desnecessários. Então, a ideia é que nós possamos achar um equilíbrio, né? Quando a gente pensa em ofertar cuidado em saúde para a pessoa idosa, e a gente pensar que esse declínio funcional, né, que impacta na qualidade de vida, ele vai acontecendo progressivamente. O nosso papel é de, então, tentar minimizar, pensar em que ele possa redescobrir possibilidades, pensar em estratégias de lidar com esse fato que está posto, né, essas progressivas limitações que vão acontecendo, mas redescobrindo caminhos e maximizando, otimizando de forma o melhor possível a qualidade de vida dele. Tá ok? Bom, pessoal, e aí quando a gente fala de... Recentemente nós fizemos uma aula, conversamos um pouquinho sobre o Estatuto do Idoso e políticas públicas, não é? Obviamente não é o nosso assunto hoje aqui, mas é só para a gente ter bem em mente, convidar a gente a uma reflexão de que quando pensamos em envelhecimento populacional, falamos necessariamente de políticas públicas voltadas para as pessoas idosas. E quando a gente pensa, obviamente, em políticas públicas voltadas para as pessoas idosas, um conceito caminha bem junto, que é o conceito da intersetorialidade, né? Obviamente, precisamos pensar que nem tudo se relaciona ao setor saúde. A gente precisa pensar que, quando a gente fala de idoso, né, de população idosa, uma série de ações, né, de setores diferentes, né, precisam ser feitas em conjunto para dar conta de que nós, enquanto sociedade, estejamos nos organizando, nos planejando para sermos um país de pessoas predominantemente idosas aí daqui a pouco. Então, eu trouxe aqui de forma só para a gente ter uma mínima noção, não é, de que as políticas públicas elas precisam dialogar e, mais do que isso, convidar uma reflexão de que muitas vezes não existe uma falta de políticas públicas. O que existe é a necessidade de operacionalizar essas políticas, de trazer essas políticas públicas para que elas aconteçam na prática, não é? E aí sim nós garantirmos, não é, os direitos, nós garantirmos que as necessidades das pessoas idosas sejam atendidas nas mais diversas dimensões, tá ok? Então, Estatuto do Idoso, a própria Política Nacional do Idoso, tá? O Pacto pela Saúde que se desdobra no Impacto pela Vida, Pacto de Gestão, Pacto em Defesa do SUS, lá em 2006, a Política Nacional de Promoção à Saúde. Todos esses documentos, pessoal, trazem conteúdos que dialogam com a saúde do idoso, tá? A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa e, obviamente, a Política Nacional de Atenção Básica, tá ok? Bom, trago uma questãozinha aqui para a gente fixar melhor o conhecimento, que diz o seguinte: sobre o processo de envelhecimento populacional, é incorreto afirmar, não é homogêneo para todas as pessoas. Verdadeiro. As pessoas, elas
envelhecem de forma diferente. A dependência para o desempenho das atividades de vida diária tende a aumentar com a progressão da idade, falamos disso, né, declínio funcional, né, e com o impacto na qualidade de vida das pessoas. Verdadeiro também. Em momento aqui falamos de doença necessariamente, né? Estamos falando aqui de senilidade, não de senescência. De senescência, não de senilidade. De acordo com o conceito de senescência, né, o envelhecimento pode ser compreendido como um processo natural, com a redução progressiva da reserva funcional. Perfeito. Verdadeiro. Aí ele diz o seguinte na letra D: senescência e senilidade ocorrem simultaneamente durante o processo de envelhecimento. Falso. A gente sabe, falamos inclusive que os impactos da senilidade podem ser reduzidos com mudança nos hábitos de vida. Senescência não necessariamente é acompanhada de senilidade. Provavelmente essa letra aqui é a errada. E por fim, a última que diz: as políticas públicas voltadas para a pessoa idosa precisam ser construídas na perspectiva da intersetorialidade. Acabamos de dizer isso, nem tudo depende do setor saúde. Precisamos de uma série de políticas para dar conta, né, das demandas dos idosos. Então, a letra D é a nossa questão incorreta, tá ok? Bom, pessoal, por hoje nós ficamos aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.